sempre quando vem alguém aqui, se tem alguém na família, porque é o que mais motiva, né? A família é o que mais motiva a gente a se mover. Mas quando não tem, a gente vê que é da pessoa, né, Nene? Quando a gente... Mas às vezes não te motiva, mas te prepara, Isso, né? Porque no meu isso é caso, legal. me preparou porque eu cuidei do meu pai, uma pessoa com deficiência de 20 anos, com uma doença degenerativa, e esse aprendizado que eu tinha me ajudou muito a cuidar do meu Sim. pai, né? E eu também, no ano de 2023, eu tive que deambarrer pós-pandemia, né, decorrente da pandemia, então eu fiquei mais ou menos 6 meses com o meu corpo foi parando de funcionar, aos poucos eu perdi Nossa. todos os movimentos, e isso me propiciou uma tranquilidade para passar por aquele momento, porque eu conhecia aquilo, né, eu Uhum. sabia o que era aquilo. Então, me ajudou muito no processo de recuperação. Eu sabia o que estava acontecendo no meu corpo, por que meu corpo estava parando. Então, até ajudei os médicos nesse sentido. Então, prepara a gente às vezes. E tem uma história muito engraçada. Minha mãe foi muito incomodada, que minha mãe virava para mim e falava: Meu filho, será que eu vou ter que sentar numa cadeira de rodas para você olhar para mim? E isso incomodava muito esse amor que eu tinha pelo meu trabalho, pelas coisas que eu fazia. E minha mãe começou a investigar um pouco a nossa ancestralidade, né? E ela descobriu que os nossos antepassados, lá em Minas, eles tinham uma doença, né? Que todos eles adquiriam uma deficiência ao longo da vida. E todos eles ficavam em cadeiras de rodas. E nós Olha só. fizemos esse resgate de ir a Minas, conhecer os nossos antepassados, e foi fantástico entrar numa casa onde a família inteira era pessoas com deficiência, todos eles Caramba. queriam. Eles até brincavam com a gente, né, que a gente tinha dois ramos na família, tinha os cu para lua e os cu para baixo. E ela brincadeira, né? Mas eles têm assim, a gente sempre lidou com isso de uma forma muito tranquila, Fila. né? Apesar desse, a família tá toda lá, a gente foi visitar, conhece, a gente tem uma relação com esse segmento da família, eles são, inclusive trabalham muito no processo de busca de uma ajuda, né? Porque esse gene defeituoso que a família herdou, que foi quando veio de Portugal, alguns que viraram médicos, pesquisadores, trabalham muito no intuito de melhorar essa genética, da gente conseguir identificar esse gene, né, Uhum. que é um gene defeituoso, que alguma parte da família acabou herdando. Herdando, né? Vai Mas tem passando. sempre uma carga histórica na nossa vida, né, dos nossos antepassados, que traz essa memória para a gente. Que bacana. Eduardo, faz a primeira pergunta aí, por favor. Como é o trabalho do subsecretário? Eduardo, é o trabalho do subsecretário, Acorda cedo e dorme tarde, né? começa por aí. Mas o trabalho de subsecretário é um trabalho assim, que a gente precisa ter uma visão muito ampla de tudo. A gente nunca pode olhar só um ponto. Tudo que a gente tem que pensar, eu tenho que pensar em tudo, em todos, em que contexto, né? Eu tenho que, quando eu olho, por exemplo, para o Eduardo, eu tenho que pensar não só no Eduardo, mas eu tenho que pensar onde o Eduardo estuda, quem é que ajuda o Eduardo a estudar, quem é a mãe, o pai que ajuda o Eduardo, Transporte o público. transporte que ajuda o Eduardo a chegar aqui, o que que essa prefeitura onde o Eduardo mora faz pelo Eduardo, né? O que que esse prefeito está fazendo. Então, é sempre macro. Tudo que eu tenho que estudar, eu tenho que fazer um estudo, me preparar para fazer sempre uma análise de todos. Eu não posso pensar só no meu ponto focal, que é o Eduardo. Eu tenho que pensar em todo mundo que está envolvido, de apoio para o Eduardo ser quem ele tem que ser, quem ele precisa ser e quem tem o direito de ser. Tá? É isso que eu trabalho no secretário, no subsecretário. Então é uma área que é uma secretaria que tem que conversar com todas as outras, né? Saúde, educação, esporte, lazer, até agricultura, de transporte, assistência social, tem que se conversar com todo Exato, mundo, né? Lucas. Esse é o nosso papel, é sentar com todos os órgãos que têm a ação afim com o nosso turno. Então, eu tenho que sentar com você. Foi perfeita a sua colocação. Com todo. Eu tenho que sentar com a saúde. Como é que a saúde está chegando até o Eduardo? Como é que a educação está chegando até o Eduardo? Como é que o transporte? Eu preciso me articular com todas elas e conversar isso rotineiramente. Uhum. Eu não posso ir lá só uma vez. Eu tenho que ir, voltar, eu tenho que monitorar os serviços, como os serviços estão chegando ao Eduardo, a todas as pessoas com deficiência no estado do Espírito Santo.
É bem árduo. É bem Bem árduo. amplo. É bem amplo também, isso aí, é bem amplo. É, Miriam, você consegue ler a segunda pergunta? Dois, Isso. consigo. Então vai lá, é devagar. Como o seu trabalho ajuda a pessoa com deficiência? Miriam. É Miriam ou Miriam? É Miriam. Miriam. É. Miriam. Tá? Miriam, Uhum. o meu trabalho, ele ajuda a pessoa com deficiência em todos os sentidos, né? Eu tenho como pessoal, né, esse sentido de atuar com a pessoa com deficiência, né? Mas a minha atuação hoje é indireta. Eu não tenho uma ação direta para trazer coisas boas para você e para toda a comunidade. Então, o meu trabalho ajuda à medida em que aquelas pessoas com quem eu estou dialogando entendem a causa, entendem do que eu estou falando, né? Entendem a sua necessidade, porque eu vou levar a sua necessidade para eles, né? Então, a partir desse momento que aquele interlocutor consegue me acatar, me abraçar, entender o motivo da minha solicitação, do que eu estou pedindo, do que eu estou intermediando, aí que chega o benefício para toda a comunidade, entendeu? É dessa forma que eu preciso de ser um bom interlocutor, né? De ter uma boa empatia com essa pessoa para que ela possa aceitar o que eu estou propondo. Então, é dessa forma que vai chegar um benefício para vocês. Sim. Quer fazer algum comentário, Marcelo? Não, é isso aí. Martoni tem uma grande responsabilidade, né, nas mãos. Eu acho que a Subsecretaria de Políticas de Inclusão da Pessoa com Deficiência do Estado está muito bem representada. Eu torço muito para que o nosso vice-governador e próximo governador, né, está assumindo o governo agora, o governador Ricardo Ferraz, ele que já demonstrou para mim que tem um ingrediente muito importante para tratar com a pessoa com deficiência, que é a humildade de aprender, De aprender, né? né? O Ricardo já mostrou que tem. Então, assim, eu acredito que o Ricardo, com a sensibilidade, com a compreensão, né, desse trabalho grandioso que é desenvolvido e precisa avançar da subsecretaria, vai trabalhar aí para poder tornar essa subsecretaria em secretaria. Eu não gosto nem de chamar o Martoni de subsecretário, eu prefiro chamar ele de supersecretário, né? Porque enfim, é uma secretaria, uma subsecretaria que precisa fazer toda uma articulação no governo para poder estar olhando, como ele disse, o macro todo, né? Então é uma responsabilidade muito grande, a cabeça dele tem que funcionar de forma muito ampla, a visão tem que ser muito abrangente para poder compreender de fato aquilo que precisa ser provocado nessas secretarias e então executado no sentido de melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Ah, essa subsecretaria, ela está dentro de qual secretaria? Ela está dentro da Casa Civil. Que é uma secretaria de articulação, Ah, entendi. né? Então, assim, tem um pouco a ver diante desse contexto aí que o É justamente uma secretaria que tem que conversar com todas as outras também, né? A Casa Civil é uma secretaria que dialoga tanto com os poderes, né, constituídos, quanto com a sociedade civil. Ela está ali justamente porque a gente precisa de que o político nos ouça, né? Os poderes constituídos, Ministério Público, Judiciário. Então a gente tem que dialogar também com todos eles para que essa roda, essa engrenagem funcione, né? O Poder Executivo na execução, o Ministério Público na fiscalização, no acompanhamento, o Judiciário, quando precisar intervir para que essa ação seja efetivada, a questão do direito. Então, a gente está ali para conversar com todos os entes para diminuir os processos. Os processos não podem... a judicialização, ela é sempre um caminho mais longo. A democratização é um caminho mais curto. Então, o papel nosso é tornar esse diálogo democrático para que a gente evite o processo de judicialização, que a gente consiga resolver as coisas com o diálogo. Esse é o nosso papel. Entendi.